últimos anos, os fãs da DC vêm sofrendo no que diz respeito a videogame. O jogo da Mulher Maravilha foi cancelado, o Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça foi um desastre, Gotham Knights é um jogo no máximo nota 6, e agora, depois de tantos lançamentos difíceis, surge o jogo que é para ser uma nova esperança para os fãs da DC. Lego Batman, o legado do Cavaleiro das Trevas. A responsabilidade desse jogo não era só grande por causa dos últimos lançamentos da DC, e sim também porque é a continuação de um Lego Batman, o que a gente não tem há muito tempo, né? O último foi o Lego DC Super Vilões, que foi lançado em 2018, já se passaram 8 anos desde o último Lego. E é aqui que entra Lego Batman, o legado do Cavaleiro das Trevas. Um jogo que a galera tá com muito hype, seja pela nostalgia de Lego Batman, seja pelo marketing, que vendeu esse jogo como se fosse um novo Arkham do Batman, só que Lego. Então, será que esse jogo consegue suprir esse hype? E bem, no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei do jogo. Só para vocês terem uma noção, eu joguei o game no PC, levei mais ou menos 12 horas para completar o jogo e tive acesso antecipado graças ao Warner, que enviou um código na Steam para a gente poder jogar. A proposta do legado do Cavaleiro das Trevas é bem ousada. É de fazer um jogo na qual você vivencia toda a vida do Bruce Wayne como Batman. Você acompanha o Bruce desde o seu treinamento com o Ra's al Ghul até o momento que ele é veterano e tem a Bat-família ao seu lado. E essa premissa é uma premissa dos sonhos para qualquer fã do Batman. Pô, um jogo que você acompanha Batman ano 1, né? No caso é ano 0. E vai, sei lá, até ano 5, 10, 15, 20 do Batman, é realmente uma coisa que alguns diriam que é impossível. Mas Lego Batman, o legado do Cavaleiro das Trevas, mostra que dá para fazer. Eles encontraram uma fórmula na qual cada capítulo é meio que um ano do Batman, e essa fórmula realmente funciona. De longe, o que eu mais gostei do jogo foi ver o Bruce Wayne envelhecer ao longo da história. Cara, ele envelhece. Não tanto quanto você tá pensando que ele pode envelhecer, mas ele fica mais velho. E isso cria um vínculo de jogador, Batman e Bat-família. O jogo tem umas cutscenes de transição de tempo, que geralmente acontecem entre um capítulo e outro do jogo, e essas cutscenes são perfeitas. Perfeitas. Absolutamente perfeitas. Do tipo, nenhum jogo do Batman conseguiu ter cutscenes tão perfeitas como esse jogo. Tô falando das cutscenes, tá? Não tô falando de gameplay, nada, nem nada disso ainda. Mas as transições de tempo, rapaz, que coisa linda. E esse jogo tem uma outra coisa que eu achei que foi muito, muito bem executado. A Batcaverna. Não sei o que vão falar no futuro, posso quebrar a cara, mas eu acho impossível, assim, ó, impossível um jogo daqui pra frente ter uma Batcaverna melhor do que essa. Impossível. Mas teria que ser o melhor jogo da história do Batman para superar essa Batcaverna. Porque, assim, ó, realmente, a proposta do jogo se vendeu desse jeito e eu acho que ela se cumpriu. De você construir a Batcaverna à medida que você vai envelhecendo e você realmente expande a Batcaverna e ela vai ganhando novas áreas a cada capítulo. Você tem que desbloquear com os studs que você ganha dentro do jogo, mas as áreas, elas não são pouca coisa. Tem muita coisa para desbloquear. Eu achei que eu tinha desbloqueado todas as áreas. Aí, quando eu terminei o jogo, eu fui, né, explorar a Batcaverna melhor, com mais calma, já que eu tinha tudo. E eu descobri que tinha pelo menos mais 3 coisas que eu poderia desbloquear. Num andar lá que eu nunca tinha pisado. Então, tem muita coisa para desbloquear na Batcaverna. Visualmente, é a Batcaverna em videogame definitiva. E eu acho que nunca vai existir qualquer outro jogo que chegue perto desse conceito. Da caverna começar como só uma caverna que não tem nada, e lentamente você vai expandindo ela com coisas. E aí entra a outra sacada genial desse jogo. Eles trocaram os mini kits que você coleta dentro das fases por troféus da Batcaverna. Praticamente todas essas fases têm troféus da Batcaverna. São 5. Quando você coleta os 5, você ganha um troféu para expor na Batcaverna. Essa ideia combina
perfeitamente com a proposta do jogo, e é uma coisa que nenhum outro jogo do Batman tinha feito até agora. E de longe, esse era o colecionável que eu mais queria coletar nas fases. É o que me fazia olhar para todos os lados para querer completar. Só nas últimas fases que eu parei de coletar porque eu queria logo terminar o jogo para poder gravar esse vídeo, senão não ia dar tempo. Mas eu tava com vontade de querer explorar e pegar esses colecionáveis para expor na Batcaverna, porque era exatamente isso que eu queria. O jogo vendeu exatamente isso e eu não fiquei decepcionado do jeito que eles apresentaram. Acho que a execução foi a melhor possível. Eles pensaram até numa sala da Batcaverna para expor as roupas de DLC, porque ali onde tem as skins principais, tem um limite de quantas cabem. Mas aí tem uma outra sala que você vai e lá vão estar os Batmóveis, os veículos extras e as skins extras. É um pacote completo de Batcaverna, é isso. A única coisa assim que você pode criticar dessa Batcaverna é que ela é totalmente uma experiência à parte. Se você quiser ignorar completamente a Batcaverna, você pode. As coisas que você vai desbloquear, elas não vão ter um impacto no gameplay. Elas são só cosméticos, né? Você decora do jeito que você quer, não vai fazer muita diferença no jogo. Talvez esse seja o único ponto negativo, mas eu também nem acho que seja ponto negativo, porque eu acho que a decoração da Batcaverna é isso daí. O terceiro ponto que esse jogo acerta demais é a Gotham. Porque a Gotham sente os efeitos do Batman ao longo do tempo. A cidade muda um pouquinho. Não é nada ultra revolucionário, nem nada disso. O que vai mudar ao longo dos anos, ali nos capítulos, é a propaganda que tem na rua, as falas que os NPCs têm quando encontram o Batman, a Batfamília. Em termos de gameplay, a transição do tempo não afeta em nada. Mas você realmente sente que a cidade mudou e a cidade está aceitando mais o Batman. Esse world building em relação ao legado, que eu achei muito, muito bem feito. Porque o jogo realmente se esforça em dizer que o tempo tá passando, que o Bruce tá envelhecendo, que a cidade tá gostando mais do Batman, que o Bruce tá aceitando a Batfamília e ele não tá mais nessa jornada sozinho de ser Batman. Nesse ponto, eu achei que o jogo foi impecável. Agora, falando do modo história em si, o jogo tá dividido em 6 capítulos e ainda tem um prólogo, que é basicamente o treinamento do Bruce para ser Batman, que leva mais ou menos 1 hora para você completar o treinamento. A progressão do jogo lembra muito o Arcanite, porque no início do jogo você tá bloqueado numa única ilha, aí você faz uma série de objetivos, né? Você avança para a segunda ilha. Aí entra o segundo capítulo. Depois que você fecha o segundo capítulo, libera a terceira ilha. E por aí vai. Esse Lego Batman, ele é diferente dos últimos Legos Batman, que eram jogos que estavam na antiga fórmula de jogos Lego. Agora a gente vive essa nova fase, que, se eu não me engano, começou no Lego Star Wars Skywalker Saga. Então, Lego Batman Legacy vai ter 2 momentos. Um momento do mundo aberto e o momento das fases. O mundo aberto é basicamente Arkham. Você vai ter os desafios do Charada, desafios de um outro vilão que é tipo Charada, que eu não vou dar spoiler aqui, embora seja meio óbvio quem ele seja. Você tem também a possibilidade de coletar símbolos do morcego que estão espalhados na cidade. Você tem as missões do Gordon, você tem as missões do Bullock. São as típicas side quests que você encontra no mundo aberto do Arkham, e que são totalmente opcionais, excluindo a primeira missão de cada uma dessas side quests, que é quando o jogo apresenta, ela serve como tutorial, e essas sim são obrigatórias e estão na missão principal. E o mundo aberto, né, como todo outro mundo aberto, ele funciona como hub para as missões principais. E é justamente nas missões principais onde você mais pode criticar esse jogo. Essas missões principais, elas duram mais ou menos entre 20 a 30 minutos. Você geralmente vai jogar com o Batman mais o outro personagem do capítulo. Por exemplo, o primeiro capítulo é o Gordon. Todas as missões do primeiro capítulo é você e o Gordon. Tanto o Batman quanto o Gordon, no geral, eles se movimentam exatamente iguais. Eles têm as mesmas capacidades de locomoção. O que realmente vai diferenciar os personagens é a parte da arma e como que eles vão interagir para resolver certos puzzles. O Gordon, por exemplo, que é o primeiro personagem secundário, tem uma arma de chiclete que faz com que equipamentos parem de funcionar. E aí, durante a fase que o Gordon é jogável, você vai encontrar diversos puzzles ali que você tem que usar a arma para parar uma máquina e aí fazer o Batman avançar. Aí o Batman faz alguma coisa e o Gordon avança. É mais ou menos assim que vai funcionar. Lembra um pouco a fórmula dos jogos clássicos da Lego, só que a câmera é diferente e o foco na ação nesse
desse jogo é muito maior, porque você tem o gameplay estilo Arkham. Você vai ter alguns segmentos, tipo modo predador, que você tem que ir no stealth e tentar derrotar os caras. E vai ter alguns momentos que você vai ter que descer a porrada em 30 bandidos ao mesmo tempo. E tem que apertar Y para fazer contra-ataque, tem que apertar a bolinha para ir atrás deles. Os inimigos também são os mesmos do Arkham, Tem um cara com escudo, tem um cara com choque, tem um cara grandão. Em termos de combate, é Arkham, só que bem mais simplificado. E também o jogo é bem mais benevolente na hora dos combos. Teve vários momentos ao longo do jogo que eu apertei o botão errado na hora do combo e eu não perdi o combo. Eu ainda poderia me recuperar e seguir com um combo. É um Arkham simplificado, o que nem é uma crítica, até porque é Lego Batman, jogos Legos são mais acessíveis, é para todas as idades. Uma criança de 5 anos tem que poder fechar esse jogo. Não, 5 é exagero. Mas, assim, 10 anos você já consegue zerar esse jogo, mas com muita tranquilidade. Mas, assim, qual que é o problema? Na verdade, eu acho que as soluções, os puzzles que eles criaram ali para as fases, são bem óbvios, são muito fáceis. Pô, uma semana atrás eu joguei Lego Batman 1. E naquele jogo tinha alguns puzzles que eu até ficava um pouco confuso no que tinha que fazer. A solução em si era simples, mas às vezes eu tinha que olhar todo o cenário para entender o que estava acontecendo, para aí eu tomar uma decisão e construir alguma coisa. Mas nesse Lego Batman, sempre soube o que eu tinha que fazer. A solução sempre estava muito na minha cara. E foram pouquíssimas vezes que eu realmente tive que pensar um pouquinho para encontrar a solução. Agora, eu também tenho que abrir um parênteses aqui e lembrar que eu não fiz o jogo 100%, eu só fiz o modo história. Tem as missões side quests, como os desafios do Charada, é totalmente possível ter alguns desafios bem difíceis ali. O que eu acho que seria extremamente coerente para quem quer fazer 100%. O desafio verdadeiro tem que ser para quem vai fazer 100%. Agora, as fases poderiam ter um ou outro puzzle um pouco mais difícil. A outra coisa que eu não gostei das fases é que elas são projetadas para você conseguir completar elas 100% já na primeira passada. É totalmente diferente dos antigos jogos Lego. Até a primeira fase do Lego Batman 1, você não consegue fazer 100% na primeira passada. O ideal é você zerar o jogo, ter todos os tipos de personagens, aí você volta para a fase no Free Play e troca os personagens para poder desbloquear todos os mini kits e os Red Bricks. Essa nova fórmula Lego é bem diferente. Você já entra com os personagens para poder fazer 100% a fase se quiser. Não há exceção. Todas as fases são assim. E eu acho que isso é muito ruim para o fator replay das fases. A única coisa que realmente me instiga a querer fazer 100% é para ter os troféus da Batcaverna. Mas eu acho que seria muito mais divertido eu pegar esses troféus se eu pudesse entrar na fase com todos os personagens que eu desbloqueei. E seria ainda mais legal se eu encontrasse alguma área que só o Asa Noturna pudesse entrar numa fase do primeiro capítulo, que você não tem o Asa Noturna. Esse tipo de coisa não é possível fazer nas fases do Lego Batman. E eu acho que é uma perda muito grande, sabe? Porque o fator replay dos Legos é muito grande por causa disso, de você voltar com os outros personagens. Quero dizer, não dá pra nem você selecionar os outros personagens quando você tá reprisando as fases. Cara, você já tá reprisando a fase, por que eu tenho que jogar com os mesmos personagens? Pra mim, isso aqui é um grande ponto negativo. Porque Lego é replay, é fator replay. E aqui, infelizmente, eu iria repetir as fases, meio que no piloto automático, procurando a peça que eu não encontrei na primeira passada. Mas nem de longe seria tão legal como ir com todos os personagens. Agora, no mundo aberto, isso não acontece. Desde a primeira ilha, você vai encontrar desafios que necessitam de personagens que você não tem à disposição naquele momento. Então, aquele negócio de você encontrar uma coisa que você não pode resolver agora e você memorizar esse lugar para depois voltar com outro personagem, que era uma coisa que você tinha nas fases do Lego Batman, isso daqui foi transferido para o mundo aberto. E é uma pena porque eu acho que dava para ter as duas coisas, sabe? E nessa parte do mundo aberto, nem reclamo, eu acho que é isso daí, é o mundo aberto padrão para jogos de mundo aberto, sabe? Tem um monte de coisa para coletar, tem side quest, tem os crimes aleatórios que você vai combater. O mundo aberto, assim, ele é bom. Eu gosto mais do mapa em si do que as coisas que você tem que fazer. Realmente, o meu problema é o fator replay dessas fases, porque se não tivesse os troféus da Batcaverna, nossa, eu não teria nenhuma vontade de querer rejogar essas fases. E os troféus da Batcaverna nem são assim tão difíceis de encontrar no meio das fases. Na primeira passada, olha, eu acho que eu fiz
uns 50% dos troféus e de todas essas fases. Mas realmente, se você é aquele jogador mais ansioso que não gosta de avançar na fase se não pegar tudo antes, cara, é totalmente possível você fazer as fases 100% na primeira passada, porque nem é tão difícil de encontrar. Mas eu acho que nas fases realmente é isso, tem um foco maior em ação. A parte da ação é legal, a parte quando você tem que fazer modo predador é legal, mas eu sinto que na hora de ter o puzzle de construção poderia ser mais elaborado, e o fator replay, aí sim eu considero um ponto negativo. Agora, seguindo em alguns pontos que acabaram me incomodando no jogo, e aí eu tenho que falar um pouco da história. Não, calma que eu não vou falar mal da história, tá? Eu gostei da história, mas eu acho que ela é muito curta. São 6 capítulos, o 6º capítulo nem deveria contar, porque é uma missão de mais ou menos uns 40, 50 minutos. O capítulo 6 é basicamente a conclusão do capítulo 5. Isso tudo deu mais ou menos 12, 13 horas no meu ritmo de gameplay. Pra mim, né, se você quer fazer o legado do Cavaleiro das Trevas, a premissa da história é você acompanhar a vida do Bruce Wayne, tem que fazer mais coisa. O jogo precisava ter, sei lá, mais umas 6 horas de história, pelo menos, para falar mais coisas da vida do Batman. Cada capítulo meio que adapta um filme do Batman, só que mistura com outras coisas, sabe? Não é uma adaptação fiel, não é Star Wars, tá? É uma história original com momentos baseados nos filmes. Acho que essa é a melhor forma de definir os capítulos. A grande exceção é o capítulo 1, porque o capítulo 1 tem elementos do Batman Ano Zero, / Piada Mortal, mas é mais do Ano Zero. Basicamente, eles juntam The Batman com o Ano Zero. O capítulo 1 é um dos melhores do jogo, porque ele é um dos mais extensos. É só que, a partir da metade do capítulo 2, eu senti que algumas fases começaram a ser muito curtas. Tinha fase que era basicamente uma sala. A fase do museu, lá do Batman de 89. Cara, eu fiquei muito empolgado. Nossa, uma fase no museu. Cara, que legal, a fase do museu do Batman de 89. Eu adoro esse museu, muito estética. E a fase do museu, cara, eu acho que infelizmente tem 3 ou 4 salas. E era uma coisa que dava pra ser muito maior, sabe? Então, esse é um outro probleminha que eu tenho com as fases. Algumas delas são muito curtas. Especialmente se você já sabe o que tem que fazer nessas fases. Mas voltando para a história em si, como cada capítulo tá pegando mais ou menos um filme do Batman, quando eles ficam sem filme, o jogo termina. E eu acho que isso é errado. Eu acho que eles tinham que ter pegado mais coisas das animações, das HQs do Batman. Pô, eu gostei do capítulo 1 justamente porque eles misturaram com o Ano Zero. E eu senti falta disso nos outros capítulos. Eu não vou dar spoiler aqui, mas o jogo termina de um jeito que você fala, ok, vamos pro capítulo 7. Mas não vamos pro capítulo 7, porque o jogo termina. Existem muitos outros bits da história do Batman que meio que todo mundo conhece, que eles poderiam ter colocado aqui. Só que a sensação que dá é que eles não foram mais a fundo, porque eles ficaram sem filmes para adaptar. Sabe, realmente eu acho que é isso. Sendo que dava pra, sei lá, começar a adaptar quadrinhos, sagas ou desenhos do Batman. De todos os pontos negativos que eu citei aqui, esse pra mim é o mais frustrante. Porque o jogo se vende como o legado do Cavaleiro das Trevas. Ele faz muito bem as cenas de transição, a passagem de tempo, você vê o Bruce ficar mais velho, você sente isso. Cara, que precioso isso que eles fizeram. Por que eles não foram mais? Por que não fazer o jogo com 20 horas de duração? Pra que fazer com 12? E no fim, o que é pra ser o legado do Cavaleiro das Trevas é, na verdade, o legado dos filmes do Cavaleiro das Trevas. Como legado dos filmes, excelente. Excelente. Não, as cutscenes são bem legais, mas como toda a vida do Batman, dava pra ter ido um pouco mais. Dava pra ter tido Jason Todd, dava pra ter tido Tim Drake, sei lá, Damian Wayne, Salteadora, Batgirl Cassandra Cain. Eles não foram nesse lado, né? Que era o lado que eu pensei que eles poderiam ir. Mas eles ficaram mais na superfície do Batman, que é a parada dos filmes, e um pouquinho de animação e bem pouquinho de quadrinho ali, que é basicamente o Ano Zero e acabou. Não é ruim, longe de ser ruim, mas para tirar o excelente, tinha que ter dado o 120%. E não foi possível. Mas também, eu acho que não é o fim do mundo, porque é totalmente possível que esse jogo tenha uma continuação. Daqui a pouco, eles querem fazer uma duologia, uma trilogia, uma quadrilogia, e aí sim, eles contem toda a história do Batman. Também acho justo fazer isso, mas, pessoalmente, eu acho que dava pra fazer tudo num jogo, Uma história de 12 horas, com esse mundo aberto, com a quantidade de easter egg, quantidade de dedicação, detalhes, amor nessa parte que a gente nunca tinha visto como
Batcaverna, passagem de tempo, acaba valendo muito a pena. É só que na melhor versão possível desse jogo, sei lá, o jogo recebeu uma nota 9 ou 10, eu acho que eles tinham que ter feito mais capítulos. Então assim, hora de dar a nota. Como fã do Batman, eu gostei bastante desse jogo. Foram 12 horas bem prazerosas. Muito legal revisitar na história os momentos dos filmes, claro, com aquela pegada Lego, né, que a gente conhece. No fim, eles acabam fazendo uma coisa que Lego Star Wars fez lá atrás, e agora a gente meio que tá vendo isso com Batman, mas dentro de uma história contínua. Por isso que eu acho que é um jogo nota 7,5, talvez nota 8. Nessa margem aí, 7,5, 8. O que já faz dele o melhor jogo da DC, pelo menos dos últimos 8 anos. Acho que super vale a pena jogar esse jogo, especialmente para quem é fã do Batman. Mas, galera, essa aqui também é só a minha opinião. De como que eu entendo que tem que ser o jogo dentro das minhas expectativas, de como que eu vejo o videogame. Eu quero saber também a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E essa foi a nossa análise de Lego Batman, o legado do Cavaleiro das Trevas. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.